Amém. Nós temos hoje, eu fiquei num dilema, mas em cima do que nós temos vivenciado, aprendido com o livro do Apocalipse, eu também tenho feito uma reflexão em cima da graça. E essa semana também recebi do pastor Natanael e da pastora Vânia, da Rose, um material que fala sobre a graça, um material de discipulado também. E eu já fiz uma mensagem alguns domingos atrás, em Romanos capítulo 5, versículo 17, se os irmãos lembram, quando eu ia pregar Apocalipse capítulo 9, eu disse que eu não ia pregar o capítulo 9 do Apocalipse, não queria falar de gafanhoto, não queria falar de nada disso, mas falei da graça naquele dia, de como nós podemos nos destacar. Lembra disso? Para nós destacarmos nessa vida. E o Senhor tem falado bastante comigo também sobre a graça. E hoje, pela tarde, depois da notícia que a gente recebeu, comecei a aula de hoje, coloquei aquela música da Maravilhosa Graça. Os irmãos que chegaram no horário da aula viram um pedacinho daquela música, e aquela música, eu não lembro quem me mandou, alguém me mandou. Ela falava de 50 pessoas, 50 países de pessoas que foram atingidas pelo Covid, 50 nacionalidades. E eles cantaram na sua língua nativa aquela música Maravilhosa Graça. E eu achei lindo aquilo. E depois da notícia do nosso querido irmão Clóvis, eu também comecei, depois que eu terminamos a aula, eu comecei a pensar nisso de novo. E eu falei, essa noite eu preciso continuar falando da graça. Eu preciso continuar ministrando sobre ela. Porque nós, por mais que sejamos cristãos antigos, nós precisamos desvendar algumas coisas que ainda não foram desvendadas a respeito da graça. Olhar para a graça com outro olhar. E nessa noite eu quero falar sobre essa graça novamente, usando o mesmo texto. Romanos capítulo 5, versículo 17. Você abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Antes de ler o texto, reconheço sempre a minha total dependência de Deus. Total. Que não seja a instrumentalidade das minhas palavras, mas que seja o Espírito Santo através de mim. Senhor, fale conosco nessa noite, ó Pai. O Senhor sabe qual é o sentimento que está no meu coração nesse dia. O Senhor conhece. O Senhor olha lá no profundo dos nossos corações. E a Tua palavra diz, ó Pai, que a Tua palavra, ela também é apta para separar juntas e medulas. Por isso, nessa noite, ó Pai, o Senhor possa derramar a Tua graça sobre este lugar. Este nosso irmão que está em casa assistindo essa mensagem online hoje, que ele também consiga entender e compreender o porquê e o quão é maravilhosa a graça do nosso Senhor. Eu preciso dela nesta hora, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada e para que o recado seja dado. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Romanos capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Eu fui olhar alguns estudiosos que falam sobre a graça, e tem um autor que eu gosto muito, tenho muitos livros dele, inclusive eu ganhei um do meu irmão também, agora no meu aniversário, em novembro,
que o título dele é Implacável. Já falei desse livro aqui. Eu super indico para que você tenha esse livro em casa. Implacável, de John Bevere. E eu nunca havia presenciado ou lido uma interpretação a respeito da graça como eu vi. E foi como um descortinar dos meus olhos entender essa graça nessa perspectiva dessa noite. Foi feita uma pesquisa no ano de 2009, que nas igrejas e nos cristãos dos Estados Unidos, e foram pesquisados entre eles os que eram nascidos de novo, de diversas igrejas, diversas denominações. E a pergunta que eles fizeram dessa pesquisa foi: dê 3 ou mais definições ou descrições da graça de Deus. Se eu fizer essa mesma pergunta essa noite, eu já vou ter uma definição da graça de Deus pela boca de vocês. O que seria a graça? Respondam. Na sua grande maioria, a resposta dos irmãos de todas as igrejas nos Estados Unidos que foram pesquisadas foi semelhante à de vocês. É semelhante à minha resposta também. E não há nada de errado em falar sobre isso. Mas em outras respostas também, a graça, além de ser o favor imerecido, foi respondido que a salvação, além de ser favor presente e merecido, e também perdão de pecados. Foram essas definições. O interessante é que na pesquisa, o pesquisador diz que é bom saber que os cristãos americanos entendem que somos salvos pela graça. Amém? Os brasileiros também entendem isso. Somos salvos pela graça. E a salvação não vem apenas pela aspersão de água, pelo batismo por aspersão, pelo batismo por imersão. A salvação não vem por pertencer a uma igreja, por estar efetivamente legalizado nesse sentido de ser parte da igreja, ser um membro da igreja, um membro ativo da igreja. Também não ser salvo não é por guardar leis religiosas, ou por fazer obras que superem as más obras também, e assim por diante. A maioria dos crentes evangélicos, cristãos, norte-americanos, nessa pesquisa, eles estão bem firmados nessa verdade fundamental, como nós também estamos, sobre a graça de Deus, porque essa graça foi enfatizada, e está sendo enfatizada por muito tempo nos púlpitos que nós temos ouvido pregar, e eu tenho ouvido pregar sobre a graça desde a minha juventude, desde a minha infância, dentro da igreja. Os pastores sempre pregaram sobre a graça, sempre falaram sobre ela. Nós cantamos sobre a graça. Cantamos um hino lindo na nossa igreja, e é um hino do louvor e adoração, maravilhosa graça, né? Cantamos esse, tem também esse cântico da maravilhosa graça também, que muitas traduções, muitas línguas é cantado e repercute pelo mundo. Eu creio que Deus também, olhando para isso, Ele se agrada disso. Ele se agrada desse nosso reconhecimento a respeito dessa graça. Mas, entretanto, entendendo uma outra coisa, nessa pesquisa, 98% das pessoas responderam essa mesma resposta que nós respondemos. Se 98% responderam essa resposta, apenas 2% dos milhares que foram pesquisados ali afirmaram que a graça é o revestimento do poder de Deus. 2%. Ao contrário dos que disseram que é um favor imerecido, disseram que a graça é um revestimento do poder de Deus. Então, no entanto, foi exatamente assim que Deus definiu também e descreveu a sua graça. Se você olhar comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, vamos lá comigo, 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo Paulo descreve essa graça nessa perspectiva. Então, ele me disse: a minha graça é o que basta para você. E continuou: porque o poder
se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus sempre se refere à sua graça como o seu revestimento de poder. E nós entendemos graça como favor imerecido. Então, a palavra fraqueza, que está dizendo aqui nesse texto, significa incapacidade. Incapacidade. E o texto que nós lemos diz assim, porque o poder se aperfeiçoa na sua incapacidade. Ou seja, sem a graça, o revestimento de poder... Não, eu que desliguei. Sem a graça, o revestimento... Está atento, Dija. Glória a Deus. Sem a graça e o revestimento de poder, você não é capaz. É isso que o texto está dizendo. Não é? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua incapacidade. Entende isso, irmão? Como é maravilhoso entender isso. Então, o que quer dizer? Que a graça de Deus é o revestimento de poder de Deus. E a graça de Deus, ela se aperfeiçoa em situações que estão além da sua capacidade. É isso. Mas, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, se você puder ir comigo também, o apóstolo Pedro também faz uma menção a essa definição de graça. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões do mundo. O que está sendo dito aqui? Olha só o texto, no versículo 3. Fala, no versículo 2, desculpa, que a graça e a paz lhes sejam, que, irmãos? Multiplicadas. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Continuando no texto, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando ele diz que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, o seu divino poder, que seria a graça mesmo, essa graça nos deu tudo de que necessitamos para ter uma vida em piedade com o Senhor. Pedro afirma que todos os recursos, todas as habilidades necessárias para viver uma vida santa e temer a Deus, estão ali então disponíveis por meio do revestimento do poder e da graça de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas mais uma vez aqui nesse texto, a graça, ela é mencionada como sendo o seu divino poder. Graça é divino poder, muito mais do que um favor imerecido. E o fato dessa pesquisa ter revelado que apenas 2% dos cristãos norte-americanos, ou até mesmo, podemos dizer que nós, conhecem essa verdade de que a graça é o poder de Deus, isso é um enorme problema. É um grande problema. Por quê? Para receber de Deus, nós precisamos crer. Amém, irmãos? É isso ou não é? Para receber de Deus, você precisa crer. É por isso que as passagens do Novo Testamento, elas são chamadas de palavras de fé. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz exatamente isso. Então, resumindo, se nós não cremos em algo, nós não recebemos. Concorda comigo, irmão? Se 98% das pessoas acreditam que a graça é favor imerecido e não a citam como sendo o poder de Deus,
O poder de Deus que se aperfeiçoa em nós, como nós vamos crer e como nós vamos receber este poder na nossa vida, se nós não identificamos esse poder na graça redentora de Cristo Jesus na nossa vida. Você está entendendo a perspectiva da graça que nós estamos falando nessa noite? Entenda uma coisa, meus irmãos. Um exemplo básico disso, para a gente entender. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e morreu pelo pecado de todo mundo. Entretanto, somente aqueles que creem em Jesus vão ser salvos. A Bíblia fala muito bem disso. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. É isso que a Bíblia fala. Então, eis o grande problema que a gente encontra aqui. Nós não podemos crer naquilo que nós não sabemos. Como nós vamos crer naquilo que nós não sabemos? Se 98% dos cristãos não sabem que a graça de Deus é o revestimento do poder e a capacitação de Deus na nossa vida, então 98% das pessoas que participaram dessa pesquisa estão tentando viver uma vida santa com as suas próprias forças. Estão tentando viver uma vida piedosa em Cristo com a sua própria capacidade. Se Paulo diz que o poder de Deus, Jesus diz para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua incapacidade, quer dizer o quê? Que para você viver uma vida que seja uma vida vitoriosa, com o poder de Deus na tua vida, você tem que reconhecer a sua incapacidade e acreditar que a graça de Deus é o poder sobrenatural de Deus que te faz vencer sobre todas as coisas. Você entendeu isso, irmão? Aqui está a chave do negócio. E aqui está a chave para o texto que nós lemos lá de Romanos. Aqueles que reinam em vida não são aqueles que conquistam todos os bens materiais, mas são aqueles que passam pela tribulação, como a igreja sofre hoje, como nós vivemos hoje, e conseguem ter a esperança e dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que um dia nós vamos nos encontrar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que eu não consigo fazer. Eu, humanamente dizendo, é triste, dói, mas a graça de Deus em nós nos faz suportar isso, porque a graça é o poder de Deus agindo na nossa vida. Aleluia, irmão. Que lindo que é, entendemos a palavra de Deus nessa perspectiva tão maravilhosa. E eu estava refletindo lá na minha casa, entendendo isso. E eu falei, Senhor, como o Senhor é lindo, como é linda a Tua palavra, como é maravilhoso entender isso, essa capacidade que ela só existe porque nós somos incapazes. Você não é capaz de aguentar tudo que você está aguentando. Você não é capaz de passar pelas dores, pelas enfermidades, pelas lutas, pelas tribulações, sem a capacidade e a graça de Deus sobre a tua vida. Você já teria desistido no meio do caminho. Mas sabe por que você está aqui? Porque o poder de Deus e a graça de Deus se aperfeiçoa na sua incapacidade. Nós estamos aqui num número extremamente reduzido, mas o poder de Deus é perceptível aqui neste lugar. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Isso leva as pessoas que não entendem, esses 98% que estão tentando viver no seu próprio braço, na sua própria força, isso leva essas pessoas à frustração. Isso leva as pessoas ao desespero. Isso leva as pessoas a sentimento de derrota. Eu fiquei pensando, como que eu vou no velório do Sr. Clóvis, se só o Sr. Clóvis me conhecia? Eu não conhecia o filho, nem a filha, ele era viúvo, os netos, eu não conhecia ninguém da família. Mas o meu coração, naquela hora veio um sopro do Espírito Santo, um silêncio no meu coração, e me mostrou aquilo que eu escrevi lá. Tudo que você poderia fazer por ele, você fez. Quando ele estava aqui, nós o amamos. Nós o acolhemos. Eu o discipulei. Eu o batizei. Ele aceitou Jesus. E o consolo é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha incapacidade. Me mostrou que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Sinto como você. Sinto.
Mas eu creio que o Senhor está preparando um lugar para nós. E esse lugar, um dia nós todos vamos nos encontrar. A nova natureza de alguns, às vezes não está capacitada. Em outras palavras também, para muitos não há gasolina no tanque deles. Eles entendem a graça, mas se não entendem a graça nessa perspectiva, é difícil enfrentar as batalhas e as lutas da vida. Mas olha que interessante. E reinar em vida é exatamente como está sendo escrito, né, o Evangelho de Jesus segundo João. Abre lá comigo em João. João capítulo 3, versículo 3. João 3,3. Nicodemos visita Jesus. E Jesus tem um diálogo interessante com Nicodemos. E Deus tem me feito olhar algumas coisas na Bíblia que eu já havia lido várias vezes, mas não tinha enxergado. O tempo que nós temos vivido com o Senhor, de busca, de aprendizado da palavra de Deus, tem trazido um despertar muito grande. E nós precisamos estar atentos ao que Deus quer nos falar. Presta atenção nesse diálogo de Jesus. João 3,3 diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Presta atenção. Reinar em vida com Deus, a graça e o poder de Deus se aperfeiçoando na minha incapacidade, a graça como poder de Deus na nossa vida. Vou perguntar para você, é uma graça que somente vê o reino de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Reinar em vida, como diz o versículo que nós lemos em Romanos, tem implicações importantes nesse ponto que nós estamos falando aqui. Jesus fala a Nicodemos, que Nicodemos, para que alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Mas no versículo 5, Jesus diz para ele assim: em verdade lhes digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode o quê, irmãos? Entrar. Tem um contraste muito grande aqui entre o ver o reino e o entrar no reino. O reino não está próximo, o reino já chegou. O reino está em nós. O reino é a capacitação do Espírito na nossa vida para anunciarmos e vivermos esse reino que já está aqui. Existem muitos espectadores do reino. Existem muitos admiradores do reino. Mas Jesus nos mostra aqui, que na sua segunda resposta, Ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula que está dizendo aí, tá? Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Presta atenção, ver ou entrar é o contraste. O reino, a palavra reino no grego, basileia, que significa base, fundação. E Theos, que é igual a Deus, governo de Deus. Ou seja, esse reino, o reino não é para o futuro, mas é o reino que já chegou. É o reino que está aqui agora entre nós. É o governo de Deus nesse reino. O que significa essa palavra? Ver, no grego, é eido. Perceber, estar ciente. Perceber e estar ciente com o poderoso reino de Deus. Perceber o reino de Deus e estar ciente do reino de Deus. Mas entrar, no grego, em uma outra palavra, que significa, o nome da palavra é eiserchomai, que significa levantar e entrar. Ver o reino é contemplar. Entrar é levantar-se e entrar. E eu vou mostrar para você, vou dar uma ilustração, para a gente caminhar para o fim, para a Santa Ceia e para a oração dessa noite. Que eu sei que você já entendeu o que eu estou querendo dizer hoje. Presta atenção. Diferença entre ver o reino e entrar no reino. Em uma ilha,
um pequeno número de pessoas ficou isolada nesta ilha deserta. E para piorar a situação desse pequeno número de pessoas nessa ilha isolada, eles descobriram que é uma ilha que tinha muitos animais ferozes. Descobriram que tinham muitos animais peçonhentos. Tinham ali cobras, aranhas. Terrível esse lugar onde eles ficaram. E ainda conseguiram identificar um outro perigo nessa ilha. Vocês lembram da Lagoa Azul? Vocês lembram quando tocava os atabaques à noite e o rapaz dizia para ela, não vá para o lado norte da ilha, porque lá tem os homens maus, os espíritos maus. E um dia ele foi até esse lugar, lá, e identificou lá, né, um ritual que tinha acontecido, né, sangue humano, etc. E esses aqui que ficaram perdidos na ilha também, a diferença para você entender entre ver e entrar. Eles identificaram que aquela ilha que eles estavam também tinha uma tribo canibal. Olha que situação ruim. Perdidos numa ilha, com animais peçonhentos, e descobriram que tinha uma tribo canibal naquele lugar. Situação terrível. Mas também descobriram que naquela ilha tinha uma pista de pouso. E naquela ilha também tinha um jato, pronto para decolar com um tanque cheio. Era simples, cabiam todos dentro do jatinho. Era só pegar o jatinho, decolar e se salvar e salvar a todos. Mas foi verificar se entre todos os que estavam naquele grupo de pessoas, se tinha alguém ali que sabia pilotar o jato. Todos só tinham experiência como passageiros. Nenhum deles tinha experiência como piloto. Essa é a diferença entre ver o reino e entrar no reino. Quem vê o reino só tem experiência de passageiro, só fica olhando pela janelinha. Quem entra no reino, dirige o avião e vai para onde ele quer. Quem será que você é? Quem será que eu sou? Será que você é o passageiro? Ou você é o piloto? Reinar em Deus, reinar com o Senhor, é entrar no reino. E ao entrar no reino, eu consigo entrar no reino entendendo que a graça é muito mais do que um favor imerecido. É o poder de Deus que me capacita para ser um piloto. Na minha incapacidade, o poder de Deus age na minha vida, me tornando assim então capaz. Está entendendo? Vou aprofundar um pouco mais aqui nessa análise. A palavra que é usada aqui como frequência para graça no Novo Testamento é caris. O nome do coral lá, caris. No Novo Testamento fala de graça. E essa palavra também, ela é definida pela concordância exaustiva de Strong como dom, benefício, favor, graça e liberdade. Por isso que nós temos como tradução para a nossa língua portuguesa, favor e merecido. Mas se você pegar essa definição inicial, juntar com os versículos selecionados lá de Romanos, de Gálatas, de Efésios, nós vamos localizar a definição graça com a definição que a maioria dos norte-americanos fizeram e com a maioria dos irmãos fizeram aqui nessa noite. Nós vamos estar familiarizados com essa definição. Entretanto, a concordância exaustiva de Strong continua a definição de graça num outro parágrafo, e ela diz assim, que a graça é a influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida. É a influência divina, olha só, sobre o coração e o seu reflexo na vida. Isso é graça. Está entendendo ou não? Vemos que para que você demonstre ou mostre essa graça, ou para que ela seja perceptível em você, precisa ter algo que vai refletir no teu externo, além do teu coração, que é a graça de Deus, que fala desse revestimento do poder da graça de Deus. Olha para você entender, para eu finalizar. Atos capítulo 11, versículo 23.
E depois que eu ler, se você entender, eu quero que você dê um glória a Deus bem alto aí. Presta atenção nisso aqui. Versículo 20. Primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, eles estavam em Antioquia. E no versículo 20 diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23. Quando ele chegou e viu, o que ele viu? A graça de Deus. Ficou muito alegre. Sabe por quê, meu irmão? Porque a graça de Deus, ela é perceptível, ela é influência sobre o coração e o reflexo na vida. Que vejam em nós a graça de Deus, que ela seja perceptível, o poder de Deus na sua vida, irmão. Isso que é graça de Deus, e é isso que nós precisamos entender. Barnabé viu a graça na vida daquelas pessoas, ele viu. Graça não é algo que você sente, graça não é um arrepio, graça, ela é perceptível, ela diz respeito às suas ações, quem você é, o que Deus fez na tua vida, transborda, você é de boca fechada, poder de Deus, que atua na tua incapacidade, e te faz capaz. Pastor, é muito difícil no meu trabalho, a perseguição, olha só, na tua incapacidade, Deus te faz capaz. Pastor, é muito difícil aguentar os que não são cristãos, que me condenam, que me acusam, que levantam falso testemunho contra mim. Na minha incapacidade de defesa, o Espírito Santo e a graça me faz capaz. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que o apóstolo Tiago escreve o seguinte: mostre-me a tua fé, ou a tua graça, sem obras, e eu com obras mostrarei a minha fé, ou seja, a graça. Tiago capítulo 2, versículo 18, fala isso. Eu posso colocar a palavra graça aqui no lugar de fé, porque se eu entender que eu preciso crescer no Senhor, e quando eu cresço no Senhor, eu cresço pela fé, e através da fé que eu tenho acesso à graça de Deus, eu posso facilmente entender isso na minha cabeça. Nós obtivemos o nosso acesso pela fé a esta graça. Romanos capítulo 5, versículo 2. Nós tivemos o nosso acesso a esta graça pela fé. Você recebeu a graça do Senhor pela fé. Amém, irmão? Você crê nisso ou não? Amém? Pela fé. E sem fé, sem crer, não há revestimento da graça. Sem fé, sem acreditar, não há revestimento da graça. Então o único pré-requisito para que você tenha esse poder de Deus na tua vida é: tenha fé. Tenha fé. Tiago afirma enfaticamente no texto: deixa-me ver a evidência do revestimento do poder. Esse é o verdadeiro indicador de quem recebe a graça quando nós cremos. Pastor, como eu sei se eu recebi a graça pela fé? Deixe os outros ver a graça na tua vida. Deixe os outros verem a graça e a misericórdia de Deus na tua vida. Amém, queridos? A graça é um dom. É um dom de Deus. Como que acabamos de aprender. Nós vamos entender um pouquinho mais para finalizarmos aqui. A salvação é um dom da graça. Você foi salvo pela fé, mas a salvação é um dom da graça. Você merecia ser salvo? Merecia? O revestimento do poder sobre a tua vida te deu este dom da salvação. Você é salvo em nome de Jesus. O perdão é um dom da graça. Você não merecia, porque nós somos pecadores. Mas o perdão também é um dom da graça. Amém, irmãos? Outra coisa, a cura também é um dom da graça. A provisão também é um dom da graça. O revestimento de poder
na tua vida é um dom da graça. Todas essas coisas são manifestações do favor de Deus em nossas vidas. Cada uma delas é imerecida. Amém? Outra coisa, para entrarmos no reino, e não só vemos o reino, como Jesus disse para Nicodemos, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tristezas, por decepções. Judas tinha o melhor pastor, Judas tinha o melhor professor, o melhor mestre, e mesmo assim o traiu. Nós vamos passar por traições, nós vamos ser caluniados, e isso não pode nos desestabilizar, isso não pode fazer com que a gente entre em um estado profundo de depressão, porque para entrar no reino, nós vamos enfrentar dificuldades também. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16 ao 18, diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vou dizer para você nessa noite, irmão, sofrimento não é derrota. Não importa a pressão que nós enfrentamos, as dificuldades não podem ser comparadas ao nível de autoridade que nós vamos andar depois que nós passarmos pela tribulação. Depois que você passar pela tribulação, o nível de autoridade no Senhor, depois dessa tribulação, vai aumentar. Hoje de manhã falamos sobre nível, sobre um outro patamar. Aqueles que enfrentam as dificuldades e entendem que são incapazes diante do Senhor, o poder de Deus aperfeiçoa a nossa incapacidade e torna a nossa incapacidade em capacidade. E aí nós enfrentamos as tribulações. Você imagina? Depois da primeira tribulação, o poder de Deus que agiu na minha vida me tornou capaz, cada vez mais vai se aperfeiçoando em mim, e cada vez mais eu vou subindo no meu nível de entendimento e de intimidade com Deus, a ponto das coisas que são mais simples possíveis não me afetarem mais, e nem as que são mais terríveis possíveis não me afetam também mais. Se você entender que aqueles apóstolos medrosos, que se esconderam após a crucificação de Cristo, não foram os mesmos que foram para a forca e disseram: podem me matar, mas eu não nego o meu Senhor. As lutas e as batalhas fez com que eles se aprofundassem num nível de comunhão tal com Deus, que a vida para eles não tinha mais importância. O apóstolo Paulo diz que para mim, o morrer é lucro. Isso mostra que quando nós estamos na nossa caminhada, as tribulações, as tristezas aparecem. E eu clamo que a graça de Deus venha me revestir. E eu passo por essa tribulação com o poder de Deus me capacitando na minha incapacidade. Na próxima vez, eu subo mais um outro nível de intimidade com Deus. E a capacitação de Deus vem em outro nível também de capacidade para a minha vida. E assim eu vou crescendo. E assim eu vou me desenvolvendo. E assim eu vou me tornando destemido. Assim eu vou me tornando ousado. Assim a igreja avançou ao longo dos séculos. Pode me matar, mas uma coisa eu não aceito: ser crucificado como meu mestre. Para um homem covarde que negou a Jesus, agora ele mostra para nós que o poder de Deus e a graça de Deus na vida dele o capacitou a ver aquela morte como sendo algo honroso para ele, morrer por Cristo. Que nós tenhamos e passemos por essas dificuldades que o mundo enfrenta. Perdemos um irmão, mas muitos outros já se foram no decorrer da história. E nós precisamos entender que o que mais é valoroso para nós é o que nós plantamos agora em vida.
a escolha que fizemos hoje. E a nossa escolha que nós fizemos hoje é por Jesus. Amém, irmãos? Com relação ao revestimento de poder, a graça nos dá a capacidade para ir além, irmãos, da nossa capacidade natural. Nós não tínhamos a capacidade de nos libertar do inferno. Ela não era sua, essa capacidade. A graça fez isso. Nós não deveríamos viver a liberdade, porque nós éramos escravos do pecado e do mundo. Mas a graça de Deus, o poder de Deus nos libertou. Não podíamos mudar a nossa natureza. A graça de Deus fez isso. Não temos a capacidade de viver uma vida santa, mas a graça de Deus nos capacita. Amém, irmãos? Não é de admirar que nós cantemos e falemos e chamamos essa graça de maravilhosa graça. Amém, irmãos? Que a graça de Deus, como todos os domingos nós falamos, nessa noite você tenha uma perspectiva diferente da graça que você acreditava até hoje. Entenda que a graça, quando você vai embora para a tua casa, na bênção apostólica, é o revestimento do poder de Deus sobre a tua vida, te capacitando nas suas incapacidades. Amém, querido irmão? Deus te abençoe. Você que está em casa, Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua semana, e que a graça de Deus te capacite na sua incapacidade, em nome de Jesus. Amém?